Salve, salve, queridos, salve, salve, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de matemática para professor de matemática de Água Branca. E dando continuidade ao nosso cronograma, hoje nós vamos de geometria espacial, de exponencial e logaritmos. Então vocês já receberam esse material essa semana e agora vocês estão recebendo essa aula com toda a parte teórica que nós precisamos. E na terça-feira vocês vão receber a aula com resolução de questões. Sempre eu estou fazendo isso, dividindo em parte 1 e parte 2. Tudo bem? Que é para poder a gente deixar isso aí bem destrinchado para vocês. E a gente tinha visto na aula anterior a parte de geometria. E agora vamos ver a espacial. Trabalhar um pouquinho os poliedros, prismas e pirâmides, que é o mais importante desse contexto. A relação de Euler. E a gente finaliza com a parte de corpos redondos. Depois, revisão rápida de exponencial e logaritmo. Tudo bem? Então vamos para cima, sem perder tempo, sem delongas. Vamos lá. Sólidos geométricos, que faz parte da nossa geometria espacial. Então, quando você fala em sólidos geométricos, você vai lembrar justamente de quê? De figuras tridimensionais. E quando você trabalha com figuras tridimensionais, você é capaz de calcular o seu volume. São figuras que possuem 3 dimensões e por isso só podem ser definidas no espaço. E todos os sólidos eles podem ser planificados quando eu me proponho a abrir essa figura, tá? Então, esses são os nossos sólidos geométricos. E o mais importante aqui é que para concurso, a gente vai dividir ele nos poliedros e nos corpos redondos, tá? E toda vez que eu falar para vocês em poliedros, a gente vai se limitar a trabalhar aqui os prismas e as pirâmides. Existem outros, mas o que eles cobrem concurso para a área de matemática são esses. Então, os poliedros são sólidos geométricos que são formados por regiões planas poligonais. Quando, por exemplo, eu mostro para você a capa do meu notebook. Isso aqui é um poliedro, porque essas faces são poligonais, são retangulares. E quando você fala em corpos redondos, são todos aqueles corpos que são capazes de rolar, que são formados por superfícies curvas. Quando você coloca um corpo redondo numa rampa, ele vai deslizar. Por isso que eu chamo, ou então intitulo, corpos redondos. Também chamados de sólidos de revolução. Beleza? Se você pegar uma superfície plana inclinada, eles podem rolar. É o caso do cilindro, do cone e da esfera. Então a gente vai limitar toda a nossa aula hoje a trabalhar esses caras e as fórmulas matemáticas. Porque, turma, a banca Legatos vai exigir o conhecimento das relações. Olha o esquemazinho bem legalzinho que eu fiz para vocês aí, tá? Vê se dá para a gente pegar aí. Você tem aí os sólidos geométricos. De um lado, os poliedros, que é o nosso foco em cima de quem? Das pirâmides e dos prismas. Aqui eu coloquei outros, que tem os icosaedros, tem os diedros, os triedros, tem vários outros tipos de poliedros. Mas o foco nosso são nas pirâmides do Egito e nos prismas, tá? E aí você também tem ao lado os corpos redondos, o cilindro, o cone e a esfera. Observa que no nosso esquema eu coloquei embaixo de cada um deles os volumes, porque sólido geométrico tem volume. Fechado? Tranquilo? Então vamos lá devagarinho trabalhar com cada um desses. Pirâmide e prisma. Quando eu coloco esses dois, eu gosto sempre de tentar colocar visivelmente as diferenças entre eles. As diferenças gerais. A pirâmide, por exemplo, ela tem apenas uma base. O prisma, ele tem 2 bases. E olha que aqui eu estou falando para vocês e estou mostrando para vocês os prismas retos, tá?
Os oblíquos também têm duas bases e as pirâmides também só têm uma base. Essa é a primeira diferença. Ao planificar um desses caras, se tiver só uma base lá ou duas, você já sabe diferenciar. Outra diferença básica está em relação às faces laterais dos dois. A pirâmide, as faces laterais dela, se você observar, ó, tem um formato de quê? De triângulos. Já aqui, as faces laterais são retangulares. Se alguma questão disser para você que as faces laterais de um prisma são paralelogramos, também está certo, tá, gente? Porque todo retângulo é um paralelogramo. Então, a diferença básica entre esses dois está justamente nessas características gerais. A pirâmide só tem uma base, o prisma tem duas. A pirâmide, as suas faces laterais são triangulares, no prisma, as faces laterais são retângulos. Show de bola? Tranquilidade total? Deu para poder pegar isso aí de leve, né? Tranquilo? E aí, a gente não pode deixar de falar das fórmulas, tá? Que é isso que eu quero falar agora para vocês. Primeiro, nós vamos trabalhar os prismas. E aqui nós vamos mexer com os prismas que são os mais importantes e o que podem estar numa prova de concurso para vocês. Show de bola? Vamos embora. Então, meus amores, a gente vai falar um pouquinho dos prismas, né? Os prismas que você deve levar para essa prova da Legatos são os prismas de base retangular, prisma de base quadrada. Os prismas de base triangular, regular, que fatalmente o que a banca vai te cobrar são prismas com polígonos regulares, e o prisma de base hexagonal, regular. O prisma de base quadrada, olha que coisa linda, ó. Vou tentar desenhar aqui bacana para vocês. Tu tem que observar a base dele, que é um quadrado. E esse cara aqui é chamado aresta da base. A aresta da base é esse ladozinho da base aqui. No caso do prisma triangular regular, a base dele é um triângulo equilátero. Você tem aqui, ó, a base, que ela vai ser um triângulo equilátero. E o prisma de base hexagonal, não vai dar para sair muito bem não, mas ó, a base dele é um hexágono, tá? Regular. Você pode ir formando aqui, ó. Você vai montando aqui esse prisma. Olha, deu. Prisma de base hexagonal. Aresta da base, aresta da base, aresta da base, aresta da base. O que nós temos aqui de uma base para outra, do centro de uma base para outra, é a altura desse prisma, que eu vou chamar de H, que também, ó, a altura do prisma, a altura do prisma. E aí a gente vai relacionar aqui algumas fórmulas matemáticas. Primeiro, para calcular a área da base. A área da base de um prisma de base quadrada é L2, só calcular a área do quadrado. A área da base quando a figura tiver como base um triângulo equilátero
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área da base, se for um hexágono regular. 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Show de bola? Área lateral. O que é a área lateral de um prisma? É o número de faces vezes a aresta da base vezes a altura. Essa fórmula aqui, gente, ela é comum para todos os prismas aqui. Aqui também, ó, número de faces vezes a aresta da base vezes a altura. O que vai diferenciar um prisma do outro é a quantidade de faces laterais, tá? Tem que ser faces laterais. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Número de faces laterais. Quando o teu prisma tem uma base quadrada, são 4 faces laterais. Quando o teu prisma tem uma base triangular, 3 faces laterais. Quando o teu prisma tem uma base hexagonal, 6 faces laterais. Então, a área lateral vai ser o número de faces laterais vezes a aresta da base vezes a altura. Pronto, você consegue encontrar a área lateral do prisma. A área total do prisma, a total, é a área lateral que você vai calcular, mais a área da base. Só que a área da base tem que estar multiplicada por 2, porque todo prisma tem 2 bases. Então você pega essa relação e através dela você encontra a área total. Tanto de um, quanto desse, quanto desse. E o volume? O volume de um prisma, área da base, vezes a altura. Pegue a área da base e multiplique pela altura, que você vai encontrar justamente o volume de quem? De um prisma. Show de bola? Tem até aqui no começo do nosso esquema, ó, quando você bota prisma, tá aqui, ó, a área da base vezes a altura. Show de bola? Tranquilo? Só tem que ficar atento na hora da prova, na hora da questão, do que se trata, de qual prisma ele vai trabalhar. Se é base quadrada, se é base triangular regular ou se é base hexagonal regular. Show? Beleza? Tranquilo? Pirâmide. Na pirâmide, a gente vai também esquematizar aqui a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base triangular regular e a pirâmide de base hexagonal. A mudança, a diferença do prisma é que a pirâmide só tem uma base. Eu vou pegar de cobaia uma pirâmide de base quadrada. Fica mais fácil de a gente construir ela aqui. Vou mudar aqui a cor e vamos lá. Aí. Essa aqui é uma pirâmide de base quadrada. Quando ela é quadrada, a área da base é L2, porque nós temos aqui quem? A aresta da base. Quando ela é triangular, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando ela é hexagonal, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. São as mesmas fórmulas aqui, ó, da área da base do prisma. O que acontece aqui na pirâmide, gente, quando você for calcular o volume da pirâmide, você vai ter que calcular a área da base, vezes a altura da pirâmide e dividir isso aqui por 3. Quem é a altura da pirâmide? Do vértice da pirâmide, você vai traçar esse segmento que vai até o centro da base, certo? Isso aí que é o vértice, que é a altura. Só que agora vai aparecer aqui a distância do centro até o ponto médio de um dos lados da base. Esse cara aqui eu vou chamar de M. Esse Mzinho é o apótema da base. E aqui você tem
o apótema da pirâmide. Apótema da base, e esse aqui é o Nzinho, chamado apótema da pirâmide. Se você olhar com bastante calma, esse cara aqui, ó, ele nada mais é do que a altura de uma dessas faces laterais. Ele é a altura de um desses triângulos. E matematicamente não está aparecendo porque ele está oblíquo, mas quando ele é reto, você tem bem aqui um triângulo retângulo. Porque essa altura aqui, junto com o centro da base, e aqui é o apótema da pirâmide, da base, forma um ângulo de 90 graus. E aqui é o Nzinho, o apótema da pirâmide. E aí você tira aqui o apótema da pirâmide ao quadrado, é a altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Você tem aqui o que, gente? Lembra? Teorema de Pitágoras. Show de bola? E para calcular a área lateral, é o número de faces vezes a aresta da base vezes o apótema da pirâmide. Que é esse Nzinho aqui, ó. Dividido por 2. Porque as faces de uma pirâmide são todas triangulares. É base vezes altura sobre 2. Isso aqui é a fórmula para calcular a área lateral de uma pirâmide. Se você tem uma pirâmide de base quadrada, ela vai gerar 4 triângulos. Número de faces laterais. O L é a aresta da base. E esse apótema da pirâmide está aqui, ó, que é o N. Divide por 2. Show de bola? Tranquilidade total. E o volume. O volume não, a área total. Que é a área da base mais a lateral. Porque só tem uma base. Foca a tua ideia todinha nessas 3 pirâmides. Que é o que a banca vai te cobrar. Essas são as fórmulas chamadas fórmulas gerais. Quando você trabalha com uma pirâmide qualquer, com um prisma qualquer. Em todas elas você considera que eles são prismas retos, tá? E eu coloquei os mais cobrados. Quadrado, que é a base quadrada. Base triangular regular, que é um triângulo equilátero. Base hexagonal regular. Show? Beleza? Próximo. Relação de Euler. Não dá para você trabalhar poliedro sem falar em Euler. A relação de Euler, ela vai designar, ela vai trabalhar justamente com o quê? Com as faces, com os vértices e com as arestas. Ela relaciona vértice, aresta e faces de poliedros convexos. E em qualquer poliedro convexo, como por exemplo um prisma ou uma pirâmide, as faces somadas com os vértices serão sempre igual a aresta mais 2. Eu vou te dar um exemplo aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou colocar bem aqui um prisma. Quantas faces tem esse prisma? 6 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá atrás 7, 8. Quantas arestas? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joga isso aqui na relação de Euler. Faces mais vértices é aresta mais 2. 14 igual a 14. Se os poliedros, certo, como prismas, como pirâmides, eles seguem a relação de Euler. Então aqui você tem um poliedro de 20 faces e 12 vértices. Quantas arestas ele tem? Cara, 20 mais 12 é igual a aresta mais 2. 32 é igual a aresta mais 2. A aresta vale 30. Ok? Tranquilidade total? Beleza, né? É massa.
A banca legada é uma banca superficial, todos nós sabemos disso. Então, com certeza vão ser questões que são acessíveis. Mas não vai nunca contar só com isso, né? Pode contar com uma coisinha a mais. E eu não posso deixar de falar dos paralelepípedos e dos cubos, que são espécies de prismas. Eles são poliedros. São dois tipos de prismas. E o paralelepípedo é uma caixa de sapato. Olha que coisa linda, caixa de sapato. Faces retangulares. Por isso que ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo, ou paralelepípedo retângulo. Comprimento, largura e altura. No caso de um paralelepípedo, o que eu tenho a oferecer para vocês? O volume dele, que é o produto das três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, e a área total, que é 2 vezes A vezes B, A vezes C, mais B vezes C. E tu pode adicionar aqui a diagonal. A diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada do comprimento elevado a 2, largura elevada a 2, profundidade elevada a 2. Aqui você permite achar o tamanho da diagonal de um paralelepípedo, que é essa danadinha aqui, ó. Assim como no cubo. A principal propriedade do cubo é que suas faces são quadradas. Todos os seus lados têm o mesmo tamanho e são chamados de arestas. Aresta, aresta, aresta. O volume, A elevado a 3. A área total, 6 vezes a aresta elevado a 2. A diagonal do cubo, A raiz de 3. Aqui, ó. Mas cuidado quando ele falar diagonal da face de um cubo. Aí é A vezes a raiz de 2. Beleza? Tranquilidade total? Caminhamos bem, né? Não é um assunto difícil, não. Tem fórmulas. É só assimilá-las. Os corpos redondos. O cilindro, o cone e a esfera. O cilindro, ele é um sólido de revolução. Imagina aqui no eixo um retângulo. Você girando esse retângulo. Se você gira esse retângulo ao redor do eixo, você tem um cilindro. O cone, ele também é um sólido de revolução. Se você imaginar um eixo, um triângulo retângulo, girando ao redor do eixo, vai dar um cone. A esfera também é um sólido de revolução. Olha o eixo, um semicírculo. Girou e você vai encontrar uma esfera. Os três são corpos redondos ou sólidos de revolução. Se você coloca eles sobre uma mesa inclinada, eles tendem a rolar. E para quem vai fazer concurso na área de matemática, para professor de matemática, fórmula, tem que saber tudo. Cilindro. 2 bases circulares. Se são bases circulares, vão apresentar para você 2 centros na base, e esse cara aqui é o raio. Daqui até lá embaixo, a altura. Área da base de um cilindro, πr2. Área lateral, 2 vezes π vezes r vezes a altura. Área total, área lateral, mais 2 vezes a área da base, porque são 2 bases que tem um cilindro. Volume, π, r ao quadrado, vezes h. Observação. Cuidado com as questões de secções. Secção meridiana, secção transversal ou longitudinal. Então, quando você faz uma secção meridiana na tua vertical, que você corta esse cilindro que você abre, você enxerga logo um retângulo. Na transversal, você vai encontrar o quê? 2 novos cilindros. E o cilindro chamado de cilindro equilátero. A secção meridiana de um triângulo, de um cilindro equilátero, é um quadrado.
Então você corta esse cilindro aqui, ó, que você abre e você enxerga um quadrado. Todo cilindro equilátero, a altura dele é 2 vezes o raio da base. Ou seja, a altura do cilindro vale o diâmetro da base. Então, se a questão tratar de cilindro equilátero, lembra que a relação entre a altura e o raio é o dobro, 1:2. A altura é o dobro do raio. Depois que você trabalhar com o cilindro, não pode deixar de trabalhar com a esfera. E a esfera, só basta lembrar do raiozinho aqui. O volume, 4/3 de πr ao cubo. A área, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Tudo em função do raio. Só uma observação, cuidado com os cortes, com as secções. Imagine você com a laranja. E você faz um corte bem aqui na laranja. Aqui é aquela parte da laranja que você tira. Ao fazer esse corte, essa secção, você tem aqui um centro. E nesse centro você vai ter o quê? O raio do corte. O raio da secção. Tudo bem? Isso aqui é o raio. Daqui para cá, você tem a distância entre os dois centros. O centro do corte da secção e o centro da esfera. E a distância desse centro até essa pontinha aqui, ó, é o raio da esfera. E aí você monta o quê? Um triângulo retângulo. O raio da esfera elevado a 2 é a distância entre os centros ao quadrado, mais o raio do corte ao quadrado. Teorema de Pitágoras, tem que enxergar isso. Show de bola? Tranquilo? E o cone, eu não posso deixar de falar no cone. O cone, chapeuzinho de aniversário. Nesse cara, nesse colega cone, você tem o raio da base, a distância do centro da base ao vértice do cone, que é a altura, e os dois lados oblíquos, que são chamados de geratriz. A geratriz do cone. Você já enxerga aqui um triângulo retângulo. Já tira a primeira relação. A geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado, mais o raio da base ao quadrado. Por que eu preciso levar essa relação? Porque algumas fórmulas de cone mexem com geratriz. A área da base, πr2, porque é um círculo. A área lateral, π vezes o raio vezes a geratriz. Área total, área lateral mais a área da base. Volume, πr2 vezes h sobre 3. E aqui eu não posso deixar de falar do cilindro, do cone equilátero. Quando você traça uma secção meridiana, que você abre e você olha, você enxerga numa das faces um triângulo equilátero. Todo cone equilátero, a altura dele é 2 vezes o raio. Ok? Tranquilidade total? Então tá aí a nossa parte de geometria espacial que eu queria que vocês aprendessem e vocês levassem hoje, tá bom? Amanhã vem logaritmos e potenciação e terça resolução de questões. Show de bola? Um ótimo domingo para vocês, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!